Muito bem. Eu vou apresentar agora para você um formalismo mais completo que nos permite descrever a dinâmica das rotações de um corpo rígido de uma forma algo similar ao que a gente faz com a partícula, seria o equivalente das leis de Newton, digamos, para o corpo em rotação, que são chamadas as equações de Euler. Eu já mencionei isso algumas vezes. As duas situações que estão no meu horizonte, no meu foco, quando eu falo da dinâmica de rotações de um corpo rígido, são uma situação na qual o corpo rígido tem um ponto fixo, em torno do qual ele gira, como foi o caso desse peão aqui. Ou se ele não tem nenhum ponto fixo, eu vou sempre estudar o movimento de rotação dele em torno do centro de massa. Por isso, outra vez, os eixos principais que eu vou determinar ou vão passar pelo ponto fixo com relação ao chão, que é esse caso aqui, ou pelo centro de massa. Outra vez, eu vou relacionar o que acontece em dois sistemas de referência diferentes, um que é o sistema de referência externo, que aqui eu estou chamando de S0, e um outro um sistema de referência fixo com relação ao corpo. Isso é, se o corpo gira, esse vai ser também um sistema girante. Eu vou chamar de E1, E2 e E3 os vetores unitários desse sistema de referência fixo no nosso corpo rígido. E é claro, eu vou escolhê-los nas direções dos eixos principais. Isso quer dizer, portanto, que se ele tem uma velocidade angular dada por ômega1 é 1, mais ômega2 é 2, mais ômega3 é 3. Em relação a esses eixos principais, o tensor de inércia dele tem essa forma, é diagonal. Então, isso quer dizer que o seu momento angular vai ser ômega1, lambda1 é 1, mais ômega2, lambda2 é 2, mais ômega 3, lambda 3 é 3. Tome cuidado, esses dois vetores não são paralelos, porque lambda 1, lambda 2 e lambda 3 são em princípio diferentes. Eles só serão paralelos se os lambdas forem iguais, porque aí eu estaria multiplicando o ômega por um escalar, por um único escalar. Do jeito que isso aqui está, eu só terei o paralelismo entre L e ômega se ômega só tiver uma dessas três componentes. Se ele tiver as três componentes, esses dois vetores não serão mais paralelos. E agora eu vou escrever a equação de movimento, que é essa que aqui está. Então, dl dt com relação ao referencial inercial, isso aqui é igual ao torque externo. E esse torque externo eu posso escrever relativo a qualquer dos sistemas de referência que eu usei. Ou o XYZ fixo lá em S0, ou E1, E2, E3 fixo no corpo que está em movimento. E agora eu vou usar essa expressão que aqui está para relacionar uma coisa com a outra. Então vai ser assim, esse dl dt é dl dt no referencial do corpo girante mais ômega vetor L. É isso. Agora eu vou separar essa equação vetorial que eu acabei de escrever em três equações escalares. Então, eu estou entendendo esse torque como tendo componentes nas direções E1, E2 e E3. E, é claro, cada um desses dois vetores também tem componentes nessas três direções, que, aliás, estão escritas aqui. Então, vamos ver como é que fica a equação na componente E1. Na componente E1, eu tenho o torque na direção 1. Vou colocá-lo aqui do lado direito. E o que eu tenho do lado esquerdo? Eu tenho dl dt na sua componente E1, que é isso aqui. Mas quem é que depende do tempo aqui? No referencial que está preso junto ao corpo, o E1 é fixo.
Aliás, os S são fixos. Então, só quem muda com o tempo é o ômega. Então, isso aqui vai dar ômega 1 ponto, L lambda 1. Agora, tenho essa parcela aqui, ômega vetor L, mas me interessa o ômega vetor L que tem a direção 1. Então eu teria que fazer esse produto vetorial aqui, escrever um determinante. Será que eu consigo fazer sem isso tudo? Vamos lá, o determinante ele tem na primeira linha é 1, é 2, é 3. Né? Na segunda linha tem as componentes do ômega, ômega 1, ômega 2, ômega 3. E na terceira linha os componentes do L. Mas eu quero a componente E1. Então é ômega 2 vezes a componente L3 menos ômega 3 vezes a componente L2. Vou escrever isso. Ômega 2 vezes a componente L3, que é ômega 3 lambda 3, menos ômega 3 vezes a componente L2. A componente L2 é... E isso é o tal 1. Coisa semelhante eu vou fazer com as outras componentes. Então, para a componente 2, aqui vai ficar ômega 2 ponto lambda 2. Componente 2, então eu tenho que pegar, vamos ver como é que é isso aqui. Agora eu começo na componente 3 do ômega, né? Então, ômega 3, componente 1 do L, menos... Componente 1 do L é... menos ômega 1 vezes a componente 3 do L. E, finalmente, componente 3. Então, eu tenho que pegar a componente 1 do ômega com a 2 do L. Menos componente 2 do ômega, menos vezes a componente 1 do L. Aqui estão, em toda a sua glória, as equações de Euler. É claro, eu posso escrevê-las de uma forma um pouco mais sintética se eu perceber que, dentro desses parênteses, eu tenho algo que eu posso botar em evidência. Então, vou escrevê-las de uma forma mais sintética. Legal. Então, aí estão as equações que vão determinar a dinâmica de rotação de um corpo rígido qualquer, expresso em termos... As equações estão expressas em termos da sua velocidade angular e dos elementos do seu tensor de inércia. E, é claro, dos torques externos que estão agindo sobre eles. Parece ser realmente um truque bacana. Isso aí tudo está expresso, lembro, em termos do sistema de referência que é fixo em relação ao corpo. Né? Só tem um problema, é que resolver essas equações, em geral, a gente não consegue. Poucos problemas podem ser resolvidos com esse formalismo. Alguns outros problemas podem ser resolvidos com o formalismo que deriva da formulação lagrangiana. Mas a gente não vai vê-los aqui. De fato, o problema da dinâmica de um corpo rígido é o problema mais complexo que existe na mecânica. Em 1911, o físico alemão Felix Klein, tornou-se famoso por isso, publicou um tratado sobre a dinâmica do peão. Theorie des Kreisel, é o nome em alemão. Kreisel é um peão. São 2 volumes de cerca de 1000 páginas cada um, onde ele descreve várias possibilidades de movimento do peão. Ora, 2 volumes de 1000 páginas para descrever o movimento do peão, você pode imaginar o que vai levar para descrever o movimento do resto dos corpos sólidos que nos interessam. Então, em geral, problemas que envolvem a dinâmica de corpos rígidos são muito complexos. E o que se faz modernamente é utilizar métodos numéricos para fazer isso. Métodos analíticos, a gente tem pouca possibilidade de resolução. Mas ele ilumina algumas coisas. Por exemplo, nesse caso anterior,
onde a gente estudou um peão simétrico que girava em torno de um ponto fixo, a simetria desse peão faz com que uma dessas equações seja trivial. Porque, por simetria, os momentos de inércia λ1 e λ2 têm que ser iguais. Se λ1 e λ2 são iguais, então isso aqui é zero. Além disso, o torque externo ele é perpendicular à direção E3. Então ele não tem componente na direção 3. Isso aqui também é zero. Então, no caso do peão, que a gente acabou de ver, esta equação aqui se reduz à equação W3 ponto λ3 igual a zero, que implica em W3 ser constante. Então, pelo menos esse resultado a gente tem grátis, né, com as equações de Euler. De fato, a componente na direção E3 da velocidade angular não pode mudar, né? De fato, a gente até usou essa coisa para conseguir construir essa solução.